aí, por favor, em 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. A inconstância faz uma pessoa parar diante das adversidades, mas uma pessoa que é firme no seu propósito, nada consegue fazê-la parar. Amém? E assim vai ser você. Só para você não perder o costume, diga assim: eu não vou parar. Mais alto: eu não vou. E essa declaração de fé não pode ser só dessa porta para dentro, não. Porque vai ter momentos dessa porta para fora, que tudo que Satanás não vai querer ouvir, é você dizendo: eu não vou parar. Às vezes as coisas estarão acontecendo, e o diabo vai estar agindo para que você pare de lutar. Mas você vai dizer... E já teve 50% que parou? Você vai dizer... Amém. Acharam aí 2 Samuel capítulo 23, no versículo 8. Podemos ler, gente? Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, tá? Diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta, Dodô. Ele era um dos principais guerreiros que esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Leia em voz alta aí: os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Harar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Leia em voz alta: o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Preste atenção, essa passagem fala de 3 homens que eram exemplos no exército do rei Davi. Homens que foram preparados para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Só para você ter uma ideia, quando você continua lendo sobre esses heróis aqui, sobre esses valentes, você vai ver a história de um homem que desceu num buraco para matar um leão. Tem homem que não entra no quarto para matar uma barata. Mas existiam valentes que entravam dentro de um buraco no inverno para matar um leão. E biblicamente, o leão é considerado o animal mais forte. Lá em Provérbios está escrito: e o leão, o mais forte dentre todos os animais, porque ele não volta atrás por ninguém. Esses homens, quando precisavam de pele, eles entravam num buraco para matar um leão. Já ouviu aquele ditado que existem pessoas que procuram problema? Pois é, esses homens eram assim. A Bíblia fala que um homem com uma lança ele venceu 300. Esses homens aqui, eles conseguiam acertar flechas a um tiro de distância num fio de cabelo. Que isso, pastor? Leia a Bíblia e você vai ver a história deles. Mas a Bíblia enfatiza sobre esses 3 homens. Homens esses que eram os líderes principais de toda uma nação. Quando Davi ia para uma guerra, ele sabia que ao lado dele haveriam homens de guerra, homens valentes. Só que uma coisa me chamou a atenção nessa passagem: que dos 3, 2 deles enfrentaram uma situação parecida. Que situação? Um estava em um determinado lugar, quando veio os inimigos, e o povo de Israel fugiu. O povo de Israel recuou. O povo de Israel parou. E ele continuou. E segurando uma espada, ele lutou até não ter mais forças. Mas a Bíblia diz que através dele, um grande livramento aconteceu em Israel. O outro se colocou em posição num campo de lentilhas. Quando os filisteus vieram,
todos que estavam com ele fugiram. O que ele fez? Ficou. E a Bíblia diz que ele desbaratou aquele exército e novamente, através daquele homem chamado Samar, Deus trouxe grande vitória para Israel. E a primeira coisa que eu quero profetizar na sua vida, e você pode levantar a mão porque isso vai se concretizar em nome de Jesus. Ainda que você olhe para o seu lado direito e para o seu lado esquerdo e você veja pessoas fugindo, através de você, na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde, na saúde da sua família, na sua história e na história da sua família, Deus também fará grandes vitórias através da sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Você tem que tomar posse disso. Através de mim, Deus, Ele trará vitórias. Ninguém está crendo, mas eu estou crendo. Ninguém está lutando, mas eu estou lutando. Nós vemos aqui a história de pessoas que eram inconstantes e a história de homens que eram constantes. Aqueles que fugiram, provavelmente eles fugiram porque ficaram com medo. Mas quem disse que aquele que também ficou, também não estava com medo? Aqueles que recuaram, que fugiram, em algum momento provavelmente bateu um desespero e eles acharam que seria impossível vencer aquele problema. Mas quem diz que quem ficou também não pensou que talvez seria impossível vencer aquele problema? Mas a grande vitória só aconteceu porque tiveram homens que eram constantes naquilo que eles criam, que eram constantes naquilo que eles pregavam, que eles eram constantes naquilo que de Deus eles recebiam. Homens esses, que eles não eram afugentados por uma multidão de problemas. E você sabe que pessoas com esse espírito hoje, no mundo cristão, tem sido uma raridade. E se você é uma dessas pessoas, saiba, você faz parte de um grupo seleto, daqueles que não vão fugir. Mas hoje o que mais nós vemos são pessoas que professam uma fé nesse Deus, são pessoas que professam uma fé nessa palavra, mas não precisa de 800 homens, não precisa de um exército, precisa apenas de uma notícia no celular sobre a igreja, para essa pessoa parar de crer, parar de acreditar. Existem momentos que eu e você precisamos tomar uma decisão. E sabe qual é a decisão? A decisão de amadurecer a tal ponto de acreditar que o nosso Deus, Ele não muda conforme o tempo e muito menos as circunstâncias. Preste atenção, nós precisamos ter uma maturidade de fé. Se nós queremos viver uma vida de vitórias, se eu e você desejamos viver um mês, um semestre ou uma vida de grandes vitórias, se eu quero poder testemunhar na vida da minha família, na vida da minha esposa, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, se eu quero na vida dos meus filhos poder testemunhar a grandeza de Deus, eu preciso tomar uma decisão de ser maduro na minha fé e entender que o Deus o qual eu creio não está sujeito a tempo e nem a circunstâncias. Porque não importa se é um gigante que eu estou enfrentando ou se é um exército que sozinho eu estou batalhando. O Deus que me fez vencer um gigante é o Deus que vai me fazer vencer um exército. O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro de uma febre foi o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, que estava há 4 dias morto. O mesmo Deus que fez um estáter, está dentro da boca de um peixe, uma moeda, 2 moedas dentro da boca de um peixe, foi o mesmo que pegou 5 pães e 2 peixes, levantou para o céu e multiplicou para mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Às vezes nós queremos que Deus, Ele nos dê grande vitória. Às vezes nós queremos que Deus, Ele nos dê um grande testemunho. E nós usamos até exemplos da Bíblia para isso. Quantas e quantas vezes eu já orei a Deus dizendo assim: meu Deus, faz na minha vida o que o Senhor fez na vida de Abraão. Abraão não podia ser pai. Isaac estava numa escassez, numa miséria. José foi jogado como um prisioneiro dentro de uma cadeia. Davi estava lá atrás das malhadas.
Quantas vezes nós oramos a Deus e pedimos: meu Deus, faça na nossa vida o que o Senhor fez na vida de Gideão. Só que quando Deus olha para nós, será que Ele encontra um povo constante ou Ele encontra um povo inconstante? Será que Ele encontra um povo com uma fé permanente ou será que Ele encontra um povo de fé variável? Recentemente eu estava fazendo um discipulado com alguns homens e eu estava pregando para eles um versículo que me chama muita atenção. Quando Jesus começa a falar a respeito dos últimos dias, Ele faz o seguinte questionamento: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? No dia que Deus desceu nesse campo de batalha, Ele só precisava de um homem que tivesse uma fé constante. Um homem que considerava Ele mais poderoso do que qualquer outro. Um homem que considerava que Deus era maior do que qualquer exército. Ele não precisava de muitos. Assim como Deus, Ele olha para a sua casa e talvez você pense assim: poxa, na minha casa ninguém luta. Você está lutando e Ele só precisa de você. Você está lá na sua empresa e ninguém da sua empresa crê no mesmo Deus que você crê. Tudo bem. A maioria que não crê contra uma pessoa que crê. Mas na Bíblia a gente vê que Deus só precisa de um que creia. Naquele dia Ele olhou para aquele terreno de lentilha. Ele não encontrou um exército, Ele encontrou Samar. Ele não encontrou um exército, Ele encontrou Eliezer. E sabe o que Deus fez? Por eles Deus deu grandes vitórias. Mas porque esses homens, eles não eram levados por aquilo que sentiam ou por aquilo que eles viam. Sabe, pessoal, eu acredito que a maior dificuldade que Deus Ele tem a nosso respeito não é de fazer o nosso milagre acontecer. Eu acredito que a maior dificuldade que Deus tenha não é relacionada ao impossível que a Ele nós apresentamos, mas é o nosso Deus sem avisar, nos procurar e encontrar a gente numa oração constante. É Ele olhar para a gente em algum dia aleatório e quando um pensamento de dúvida vier, você dizer: eu não vou parar. Você pode estar chorando, você pode estar fraco, você pode estar abatido, você pode muitas das vezes estar ferido, mas dentro de você, quando Ele olha, Ele vê alguém, a exemplo desses homens, sozinhos, mas com uma fé constante, que continuariam crendo independente da circunstância. Até porque nós estamos ouvindo muito durante todo esse mês que para se ter grandes vitórias é necessário grandes lutas, grandes guerras. E a gente se pergunta: será que nós estamos prontos mesmo para essas grandes vitórias? Porque às vezes, com as pequenas guerras a gente já se perde. Eu lembro que mamãe, quando ela falava comigo a respeito de igreja, e ela sempre dizia o seguinte: sempre quando tinha um cafezinho à tarde, mamãe dizia assim, ó: não me importa quanto tempo vai durar, mas eu sei que um dia você vai se converter. Só que ela dizia isso quando eu tinha 7 anos. Com 14 eu entrei no mundo das drogas, eu entrei no tráfico de drogas. E mesmo vendo a minha piora, ela olhava para mim e falava assim, ó: eu não me preocupo, porque eu sei que um dia você vai se converter. Com 17 anos, no tráfico, eu tive uma overdose. Minha mãe olhava para mim e dizia o quê? Eu não me preocupo, porque eu sei que um dia você vai se converter. E então eu aprendi uma coisa muito importante, que uma das orações que mamãe fazia, sabe qual era? Meu Deus, eu não sei o que ele vai enfrentar para se converter. Eu não sei o que ele vai passar para entender que precisa do Senhor. Mas uma coisa eu te peço: me prepare para suportar o que o meu filho vai ter que enfrentar. Mãe, a senhora que está aqui orando pela conversão do seu filho, pelo amor, a senhora já percebeu que ele não vai vir. Mas será que Deus não agiu ainda porque Ele sabe que a senhora não está pronta para ser constante num momento de fé quando Ele enfrentar uma guerra? Porque a pressão ela vem, e Deus não isenta nenhum de nós de passarmos por isso. Por que José foi jogado na prisão 2 vezes?
Porque Deus sabia, pode jogar ele lá, pode jogar onde for. Ele é constante, ele não é variável não. Ele é constante, ele não é um homem levado pelas circunstâncias não. Eu sei o que tem no coração dele. Joga ele 10 vezes, e 10 vezes ele vai sair. Porque o lugar dele não é na prisão, o lugar dele vai ser como governador. Tentaram derrubar Davi várias vezes, como você ouviu o pastor Rodrigo falando aqui. Pastor, por que Deus permitiu? Porque Deus sabia que fosse na caverna ou fosse no palácio, seja no campo ou seja diante de um gigante, o homem que ele tinha escolhido era um homem constante. Ele sabia que poderia vir o que fosse, que Davi não seria inconstante. E é esse espírito que nós precisamos ter. Às vezes você é um empresário que está passando por uma situação muito difícil. Se você for constante, você pode ter certeza, através de você, grande vitória Deus fará. Esses dias eu estava vendo um empresário acordando logo pela manhã, compartilhando uma coisa muito interessante. E ele falando assim: olha, hoje eu amanheci meu dia e no meu banco está menos 50 mil reais. Falei, misericórdia, quando tem menos 100 no meu eu já me desespero. Aí ele falou assim, ó, se você não está disposto a se manter constante quando tem 50 mil de dívida, não queira ser grande. Porque empresário pequeno, dívidas pequenas. Empresário grande, dívidas grandes. Naquele dia eu falei, meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas uma grande vitória o Senhor vai me entregar. Só me prepara para o que está por vir. Nós precisamos deixar muitas das vezes, pessoal, aquelas músicas que nos fazem chorar um pouco de lado, e a gente ter uma racionalidade de entender que a vida com Deus, uma vida de fé, ela vai exigir da gente perseverança, ela vai exigir da gente constância, ela vai exigir da gente força, ela vai exigir da gente perseverança na oração. Quantas e quantas vezes eu encontrava minha mãe de madrugada, eu indo para casa e minha mãe indo para a igreja. Já teve vezes de eu sair do Parque do Peão, lá do rodeio, e eu passar na porta da igreja, 7 horas da manhã, e minha mãe com um jornalzinho lá evangelizando. Mas será que hoje, se Deus descesse para mudar alguma área da sua vida, Ele encontraria alguém que passou o dia de hoje declarando vitória, determinando vitória, mesmo a coisa dando errado, você crendo que vai dar certo? Ou será que justamente você veio na igreja hoje porque você passou o dia inteiro reclamando, e você veio aqui para dizer para Deus, meu Deus, se não mudar hoje eu saio da igreja? Eu quero que você vá refletindo, porque grandes vitórias elas vão chegar na nossa vida, amém? Amém! Mas desde que nós sejamos constantes, porque o homem inconstante de Deus não alcança nada. Esses homens, eles eram constantes. Provavelmente tiveram medo. Provavelmente, quando todo mundo estava fugindo, disseram para ele também, fuja com a gente, você é maluco, você vai ficar aí. Mas ele dizia, não, o Deus que Davi serve é o mesmo que eu sirvo. Então se ele deu vitória para Davi, ele vai dar vitória para mim. E nós lemos o testemunho deles, de que de fato isso aconteceu. Porque eu acredito, pessoal, que ao mesmo tempo que existe uma voz tentando nos desmotivar, uma voz tentando fazer a gente parar, e talvez essa voz é audível, pode ser da sua esposa, do seu marido, pode ser do seu filho, pode ser da tua mãe, pode ser do teu pai, pode ser do teu sócio, que vem com vozes falando, não vai dar certo, é melhor parar, é melhor desistir. Eu acredito que essas vozes, ela também estava na cabeça daqueles homens. Todo mundo fugiu, você vai ficar. Todo mundo não está crendo, você vai crer. Todo mundo está indo para casa, você vai continuar nessa batalha. Mas ao mesmo tempo eu acredito também que uma voz como de leão que ruge era Deus falando assim, ó, Samar, pode ficar que eu estou contigo.
Samar, pode continuar. Samar, pega a espada, enfrenta que eu vou te dar vitória. Samar, eles te deixaram, mas eu não te deixo. Samar, muitos são os seus inimigos, mas maior é o exército que eu trago para batalhar junto com você. E sabe o que Deus está querendo dizer para você? Não importa o que você está vendo, se do seu lado alguém fugiu, se do outro lado te abandonaram, se tem pessoas que poderiam estender a mão para você e ela não estende, Deus está dizendo: meu filho, fique tranquilo, quem você precisava ter nessa guerra não te abandona, esse alguém sou eu, então fique despreocupado que eu estou contigo. Amém? É isso que a gente tem que carregar no nosso coração. É isso que nós precisamos acreditar, que o Deus que nós servimos, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E quando nós cremos nisso, não é que as coisas se tornam fáceis, elas se tornam possíveis. Porque quando esses homens, sozinhos, olharam para o horizonte e viram milhares de soldados vindo contra eles, provavelmente, no coração dele, ele falou assim: ó, se Deus não for por mim, eu estou perdido. Mas que sentimento gostoso, não é? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações em que eu dizia assim: ó, meu Deus, se o Senhor não for comigo, eu estou perdido. Se o Senhor não for comigo, eu estou lascado. Se o Senhor não me acompanhar, só o Senhor sabe o que vai acontecer. Mas são nesses momentos que o nosso Deus, Ele nos tranquiliza, dizendo assim: meu filho, fica tranquilo, eu estou com você. O Senhor Jesus fala sobre isso. Olha que forte, João capítulo 16, versículo 32. Coloca aí, por favor. João 16, 32. Essa daqui para mim é uma das passagens mais poderosas que pode existir nessa palavra, nessa Bíblia. Isso aqui resume tudo que a gente precisa crer. Você pode ler comigo ou não? Ixi, gente, tá duro demais? Se prepara que vai piorar. Posso ler? Você vai ler comigo? Com constância? Então lê. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos. Dá um glória a Deus aí. Celebra, gente. Diga bem alto: eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Jesus estava a poucas horas de ser preso e levado como cativo para depois ser crucificado. No pior momento da vida dele, ele olhou para os discípulos e falou assim: ó, daqui a pouco vocês vão me abandonar, daqui a pouco vocês vão me deixar. Vocês que compartilharam pão comigo, daqui a pouco cada um de vocês vai seguir a sua vida, daqui a pouco cada um vai para sua casa. E você sabe que isso acontece sempre. Quando está tudo bem na sua vida, você tem um monte de pessoas à sua volta. Mas quando a coisa começa a ficar ruim, até quem dizia que era com você começa a se distanciar. Jesus olhou para pessoas que Ele tinha curado. Jesus olhou para pessoas que Ele tinha libertado. Jesus olhou para pessoas que Ele tinha alimentado. E Ele falou: você vai me deixar, mas contudo, sozinho eu jamais vou ficar, porque o meu Pai está comigo. Gente, se nós tivermos isso no nosso coração, você pode estar numa casa com um cômodo em qualquer lugar de São José do Rio Preto, sem ninguém para te apoiar, mas naquela casa de um cômodo, ali está o Pai contigo. Jesus não falou: o meu Deus está comigo, Ele disse: o meu Pai. Porque esse Pai disse: ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, de sorte que não venha se lembrar dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei de uma coisa: se você for constante e não parar, sozinho você não fica, o Pai está com você. Amém? Quando nós temos isso no nosso coração, pessoal, o nosso Deus nos sustenta. E talvez você chegou aqui hoje até pensando em desistir.
E talvez você chegou aqui hoje pensando em ser como esses outros homens foram, querendo voltar para sua casa, querendo abandonar, querendo deixar isso de lado. Você está olhando para o seu casamento e pensando: ó, faz 5 anos que eu luto pelo meu marido e nada muda. Ó, faz 10 anos que eu luto pelo meu marido e nada muda. Deus está querendo dizer uma coisa para você: se você for constante, através de você eu vou trazer grandes vitórias. Amém? Fique de pé. Através do nosso campus online, o nosso desejo é abençoar a tua vida, chegando aí até onde você está, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. O que eu espero de verdade é que essa palavra tenha edificado a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você continue se alimentando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você nos ajudar, você pode, é claro, colaborar com as nossas frentes assistenciais, com todos os projetos da nossa igreja, através desse QR Code, sendo um parceiro do nosso ministério. E você também pode nos ajudar com o simples fato de deixar um like aí nesse canal, porque quanto mais engajamento tem aqui nesse canal, mais longe essa palavra de Deus chega. Então eu espero que você não só seja abençoado, mas ajude essa bênção a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe, foi bom demais estar com você aí do outro lado.